Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz do trabalho, Carlos Alberto Lontra, sobre a conciliação no judiciário. Juiz Lontra, em alguns casos, durante as tentativas de conciliação, o juiz, digamos assim, em tom de alerta, ele antecipa às partes, ou a uma delas, os desdobramentos possíveis, ou seja, o que pode acontecer se não houver o acordo. A pergunta, como é que se pode conduzir a conciliação, como fazer esse alerta sem antecipar o julgamento e, ao mesmo tempo, sem constranger nenhuma das partes? Perfeito, porque a CLT diz, já referi isso, que o juiz deve persuadir a parte a conciliar, mas, por certo, jamais impor. Claro. E muito menos pré-julgar. Ele não pode pré-julgar o feito. Mas há formas, sim. Ele pode alertar, por exemplo, sobre a jurisprudência dominante. Olha aqui, ó. O tribunal está entendendo desta forma, ou o tribunal tem entendimento dividido. Pode entender assim ou assim. Ele pode advertir quanto à dificuldade de prova. Olha, se o senhor conseguir provar, esta prova não é fácil, enfim, se o senhor conseguir provar. Então, há formas de produzir, na parte, a ponderação de riscos que eu referi antes. Nós não podemos fazer julgamento, nós podemos conduzir uma ponderação de riscos, alertando com relação à dificuldade de prova, alertando com relação à jurisprudência do tribunal, que é quem vai decidir em última análise, e aí o juiz, quanto ao seu entendimento, está perfeitamente preservado. Como o magistrado ele deve agir nos casos em que o acordo chega pronto, apenas para ser homologado? Tem aí uma questão ética envolvida, não tem mesmo? Eu diria que, pela minha experiência, tem que se analisar com bastante cuidado, tanto em sala de audiência, quando ele já vem pronto, como quando vem por petição conjunta das partes. Por quê? Isto não significa que haja algum problema necessariamente, mas pode eventualmente ocorrer. E o juiz deve ter muito cuidado para que o acordo não ocorra, por exemplo, em conluio para prejudicar terceiros. Sim. Ou que ele não seja prejudicial à parte, especialmente ao reclamante. Então ocorre de um juiz receber uma petição conjunta de acordo e determinar a inclusão do processo em pauta para ouvir as partes e se certificar se deve ou não homologar. Muito bem, eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona a mediação e qual a diferença entre mediação e conciliação. Interessante. Há muitas técnicas de mediação que podem ser utilizadas na conciliação judicial trabalhista. Mas a conciliação, ela é promovida por um juiz com todos esses cuidados a que nós nos referíamos. Sim. O juiz pode homologar ou não o acordo. E ele cuida de que o acordo não seja prejudicial à parte. A mediação é uma busca de entendimento. É uma busca de entendimento que utiliza determinadas técnicas que algumas vezes são cabíveis na conciliação. Eu tenho lá tido no Rio Grande do Sul uma experiência de mediação propriamente dita, de uma mediação extraprocessual. Por exemplo, posso contar um caso? Claro, fica à vontade. O tribunal foi procurado, num determinado momento, para mediar uma questão delicada que havia no Polo Naval de Rio Grande. Pelo término da construção de uma plataforma, iriam ser desligados, num interregno muito curto, cerca de 7.500 trabalhadores. E aí havia alguns alertas de terceirizadas que já estavam inadimplentes, de trabalhadores que não eram de lá e haviam sido cadastrados como se de lá fossem, então não teriam garantido o retorno, a verba para o retorno ao estado de origem, enfim. E foi muito interessante, porque nós constituímos uma força-tarefa. Veja só, participaram as empresas, as entidades sindicais, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Caixa Econômica Federal, o Cine, enfim, a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social. E o mediador foi o tribunal, que não era parte, porque não havia processo, foi convidado a tal,
por meio deste juiz auxiliar de conciliação. Nós fizemos várias reuniões em Porto Alegre, depois em Rio Grande, e conseguimos, por exemplo, que a empresa tomadora de serviços, que era o estaleiro, assumisse a responsabilidade de pagar todas as rescisórias integralmente das terceirizadas já inadimplentes, e o fez. Nós obtivemos o compromisso de que ela pagasse as despesas de retorno ao Estado natal, mesmo daqueles empregados que, talvez maliciosamente, haviam sido cadastrados como se de lá fossem. Sim. Nós conseguimos um mutirão para que o saque do FGTS e o encaminhamento do seguro-desemprego fosse concomitante imediatamente à rescisão. Conseguimos encaminhar muitos trabalhadores para outros empregos. E, enfim, conseguimos construir um modelo que depois foi utilizado em outras oportunidades. Eu tenho pelo menos mais duas, de uma empresa de charqueadas e de um frigorífico de Alegrete. Essa questão do frigorífico é muito interessante. Foi uma mediação do tribunal também, porque ele ia fechar a unidade. Ele ia fechar a unidade na cidade de Alegrete, despedindo cerca de 620, 650 trabalhadores. Maior empregador privado daquela cidade. E nós, com a mediação, conseguimos que essa posição fosse revertida. Então, ele até diminuiu o porte, mas ele manteve 300 trabalhadores lá, propôs a transferência de 120 para outra cidade, relativamente próxima, e promoveu um PDV para os demais, a partir de algumas negociações com o sindicato. Então, veja, nós podemos preservar em postos de trabalho, nós podemos minimizar os efeitos danosos do desligamento. Sim. E nós podemos, com isso, pela mediação, evitar alguns problemas sociais e alguns milhares de demandas. Muito bem, juiz Lontra, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu ainda gostaria de deixar o senhor à vontade para ir fazer a sua conclusão e abordar algum outro aspecto que nós não conseguimos abordar durante a nossa entrevista até o momento. Eu falei nas funções da conciliação e também num limite ético. Eu gostaria de referir que, fora as funções da conciliação, há processos, e eu não tenho mais dúvida disso, que só podem ser resolvidos de forma eficaz pela via da conciliação. E quanto aos limites éticos, não é só aquele. Há outros que devem ser preservados, que devem ser respeitados. A conciliação não pode ocorrer, como alguns alegam, em prejuízo do trabalhador. Claro. Ela não deve significar renúncia de direito. Ela deve significar, repito, ponderação de riscos, como solução adequada na busca da paz social. A nossa conversa foi muito proveitosa e eu agradeço muito o fato de o senhor ter aceitado conversar conosco sobre esse assunto. O que muito me honrou. Muito obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a conciliação no judiciário com o juiz do trabalho Carlos Alberto Lontra, que há 8 anos atua no Juízo de Conciliação do TRT Gaúcho. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!